Bem-vindos a Mindália Televisão. O meu nome é Vera Cristina. Hoje a nossa convidada é Flora Coqué, faz leitura das mãos e vai-nos desvendar alguns dos mistérios que as nossas mãos têm. Sim? Sim, podemos dizer que sim. As mãos são, assim como a íris dos olhos, as mãos, as impressões digitais, são das coisas mais pessoais que nós temos, que até funcionam a nível de segurança, são as únicas mais, ou seja, identificam-nos, não há duas pessoas iguais. E eu utilizo a leitura das mãos, a leitura da linha das mãos, das impressões digitais, para tentar perceber qual é o propósito com que a pessoa veio a esta vida, o que é que deveria estar a fazer e se o está a fazer. Não estando a fazer, conseguimos tentar orientar a pessoa. Normalmente as pessoas reconhecem as capacidades que têm, normalmente não as colocam em prática. Por falta de oportunidade, por falta de força de vontade, por falta de acreditarem em si. Portanto, eu, através da leitura das mãos, consigo perceber se a pessoa está no seu propósito ou então dar-lhe uma chega para ela ir para aquele propósito que ela já quer ir, mas não tem a certeza porque é que quer ir. E como é que tu consegues identificar isso nas nossas mãos? Através das linhas? Através de tudo. Tudo tem leitura nas mãos. Desde a pele, o toque, os dedos, a maneira como nós abrimos as mãos, a maneira como nós... Não tem a ver com a linguagem não verbal das mãos. Tem a ver com a maneira de, por exemplo, eu posso pedir à pessoa para não pensar muito e fazer assim. E uma pessoa que abre as mãos assim tem uma personalidade diferente de uma pessoa que abre as mãos assim, ou de uma pessoa que abre as mãos assim, com os dedos afastados. Isto tudo tem leitura, porque cada dedo identifica um tipo de personalidade. Portanto, a leitura das mãos é um mundo, nunca se consegue acabar de estudar, porque existem inúmeras... E rapidamente queres-nos dizer o significado de cada dedo? Posso-vos dizer o significado de cada dedo. Só os dedos e só a mão já se consegue perceber muita coisa. Cada dedo... portanto, eu depois também acabei por estudar astrologia, porque percebi que estava muito ligada à leitura das mãos. E, aliás, a astrologia ajuda a leitura das mãos e eu penso que a leitura das mãos também ajuda a astrologia. Antes de explicar os dedos, só para te dar um exemplo, para as pessoas perceberem a importância da leitura das mãos. Pessoas gêmeas têm mapas astrais iguais e é muito difícil conseguir perceber, porque normalmente os gêmeos são diferentes. Apesar de serem gêmeos, nascerem 2 minutos ou 3 de diferença, a diferença é mínima, mas normalmente percebemos que têm comportamentos diferentes, personalidades diferentes. Ou seja, o que é que vai ser diferente nos gêmeos? A íris dos olhos, temos a iridologia, que eu não faço, mas também gosto muito porque é muito pessoal, e a leitura das mãos. Portanto, as mãos não vão ser iguais, as impressões digitais não vão ser iguais, e aí conseguimos, se calhar, compreender melhor a parte da personalidade da pessoa, no caso dos gêmeos, por exemplo, em que é difícil distinguir astrologicamente o que é que se está a passar. Os dedos, estava-te a explicar na astrologia, porque os dedos, cada dedo tem um nome de um planeta, que também tem o mesmo significado na astrologia. O pulgar é o dedo da força da vontade, é o dedo que nos indica que nós somos pessoas com força de vontade e com capacidade para ultrapassar objetivos. O dedo indicador é o nosso dedo que tem a ver com a nossa pessoa, com a nossa personalidade é o dedo de Júpiter. O dedo do médio é o dedo de Saturno, tem a ver com as nossas responsabilidades, se gostamos ou não de seguir regras. O dedo anelar tem a ver com a parte mais relacionada com o amor, lá está, é o dedo onde colocamos a aliança, ou seja, isto está tudo ligado. E é relacionado com o Sol. E temos o dedo mindinho, que é relacionado com Mercúrio, que está relacionado com a comunicação. Portanto, está tudo ligado, está tudo interligado. Astrologia, leitura das mãos, planetas... E se nós tivermos um problema em algum dos dedos? Imagina que não conseguimos fechar um deles. Sim, isso pode ter ou não leitura. Depois temos que ter, a pessoa que está a fazer a leitura das mãos tem que ter a sensibilidade e também... Todos nós temos intuição, não é? Temos que nos guiar um bocadinho pela nossa intuição e tentar perceber se isso tem leitura ou não. Por exemplo, mesmo um acidente num dedo pode ter uma leitura. Posso dar o meu caso pessoal. Houve uma altura em que eu tirei 2 anos de licença sabática e tive 2 anos de
férias, basicamente, e nesse ano a coisa que eu menos queria era responsabilidades. Eu andei completamente a viver a vida. Caí de bicicleta. O único dedo que eu me magoei foi o dedo da responsabilidade. Não. Que giro. Portanto, podemos fazer este tipo de leitura ou não, mas normalmente é mais difícil, por exemplo, em pessoas que nascem já com deficiências nos dedos, é mais difícil aí tentar perceber se tem alguma coisa a ver ou não. Mas, portanto, podemos identificar qual é o dedo em que há o problema e perceber se há algum tipo de ligação com a pessoa ou não. Por exemplo, eu também tenho a minha mãe, também tem problemas nos dedos. Agora falaste nisso, nunca me pus a analisar, porque nós normalmente em casa de ferreiro espeto de pau, não é? Eu não leio as minhas mãos, nem as da minha família. Também não me pedem, graças a Deus. Mas sim, podemos tentar perceber o que é que se passa aí. E que tipo de mensagens, então, em geral, que nós podemos ter nas mãos para a nossa vida? Para além do propósito que já falaste? Conseguimos perceber se estamos com uma vida, por exemplo, temos a parte da linha da vida em que conseguimos perceber um bocadinho da vitalidade da pessoa, se a pessoa está com vitalidade, se terá uma vida. Não falo em vida longa ou vida curta, porque eu não falo em... Existem leitoras de mãos que falam nisso, mas eu não... Acho que cada macaco no seu galho, salvo seja. Não sou médica, por isso não vou dizer à pessoa se vai ter uma vida longa ou uma vida curta. Nem que vai morrer com X anos ou com... Portanto, posso dizer à pessoa se está, neste momento, com tendência para ter uma vida longa, com vitalidade. Isto porque também, agora é importante eu referir, ter dito neste momento, as linhas mudam. Nós não nos apercebemos, mas as linhas mudam. Claro que não mudam drasticamente, não é uma coisa que nós olhamos e, eu não tinha esta linha aqui, não. Mas vão tendo ligeiras mudanças, de 3 em 3 meses mais ou menos, vão havendo ligeiras mudanças, porque elas vão mudando consoante os acontecimentos que vamos tendo. Por exemplo, podes-nos dar um exemplo? Eu sei que já tinha ouvido falar nessa questão de que o mesmo próprio corpo, a nossa fisionomia, não é, muda conforme também as nossas emoções. Exatamente. E como é que realmente nas linhas das mãos ou na textura, eventualmente, também acontece? Sim, também acontece, porque pode acontecer, basta um dedo ser considerado, pela pessoa que está a ler as mãos, ser considerado um dedo curto, basta ele crescer, se calhar, 2 milímetros. Os dedos crescem? Podem crescer, quando eu digo crescer é 1 milímetro. Okay. Sim, pode haver essa, se estivermos mesmo a trabalhar aquela área, eu não vou dizer que ele vai crescer. Claro. Mas pode ser que 2 milímetros já seja considerado 1 milímetro sequer ou 2 milímetros, porque estamos a falar de uma área relativamente pequena, pode já ser considerado um dedo curto e um dedo normal. E isso aí difere muito da maneira como é que a pessoa se comporta. Depois conseguimos perceber mais ou menos como é que a pessoa vive a sua parte emocional, se é uma pessoa muito emocional, se é menos emocional, se é uma pessoa que leva os relacionamentos muito a sério, se é uma pessoa que é muito exigente. Conseguimos perceber na parte das previsões se a pessoa eventualmente está destinado a vir a conhecer alguém que lhe poderá ser importante ou não. E isso normalmente, quando faço isso, fazendo a conjugação com o mapa astral, conseguimos perceber quais são os trânsitos que estão naquele momento e então confirmar, olha, realmente daqui a 2 anos, 3 anos, por exemplo, vai surgir aí alguém na sua vida que lhe poderá ser para sempre ou não, isso vale o que vale, não é? Mas pronto, eu gosto, normalmente as pessoas identificam-se com as leituras das mãos, o que eu peço sempre é para não se condicionarem, porque o livre-arbítrio é quem tem a última palavra. E são sempre as pessoas que têm a última palavra. Não é por eu dizer que vai acontecer, que tem de acontecer, ou que não vai acontecer, que não tem de acontecer. É mais uma ajuda para a pessoa se... Uma bússola, não é? Exatamente, uma bússola para a pessoa se guiar. Exatamente, uma bússola para a pessoa se guiar. Ou seja, não é um destino fatídico, porque não acredito nisso. Portanto, é uma orientação. Okay. Conseguimos perceber também nas mãos a parte se a pessoa é mais ligada à parte das letras e matemática, se é mais artística, conseguimos perceber se a pessoa é mais sensitiva, menos sensitiva. Existem alguns... Isso acontece em menos mãos, claro. Já te aconteceu de dares uma informação a alguém e a pessoa entrar em negação, como... Muitas vezes, sim. Mas, normalmente, o que acontece é as pessoas dizem não, eu não sou nada assim. Eu começo a dar exemplos
E a pessoa diz, pois, realmente, sim, realmente. As pessoas podem não perceber à primeira, mas nunca me aconteceu a pessoa sair da consulta e dizer, olha, não bateu nada certo, não sou nada assim. Não, isso nunca me aconteceu. Nunca. E que tipo de orientações, então, podemos... Aquilo que as pessoas mais pedem é o amor. Sim. E isso também consegues ver na mão? Consegue-se ver na mão. Consegue-se perceber se o relacionamento que está neste momento se está mais ou menos estável para a pessoa, a quem eu estou a ler, não é? Consegue-se perceber se está a passar por algum momento mais atribulado. As pessoas querem muito saber o amor e a carreira. Acho que hoje em dia as pessoas andam muito desiludidas com os trabalhos onde estão, ou desiludidas nos trabalhos onde estão e querem uma força, uma confirmação de que vão ter sucesso noutra área e vêm procurar uma confirmação. E nos relacionamentos também acontece muito não estarem felizes nos relacionamentos e precisarem de alguém que lhes, de fora, que não as conhece, que lhe diga sim, realmente há aqui qualquer coisa que não está bem. Talvez também estamos aí numa quebra de paradigma, sim. Numa transformação social, se calhar. Exato, sim, eu noto isso, sim. Eu noto que agora as pessoas cada vez procuram mais. A leitura das mãos era uma coisa que não se falava muito e agora cada vez se fala mais. Cada vez há mais pessoas também a fazerem. Por acaso não há assim ainda um grande boom de pessoas a fazerem a leitura das mãos, precisamente porque não é uma área muito fácil, está sempre... E tem se calhar ainda alguma conotação? Sim, ainda há a conotação das sinas das ciganas, com todo respeito, ainda há a conotação de pensarem que é uma sina. Eu não quero saber a minha sina. Assim, da sua sina sabe cada pessoa. Isto não é uma sina, mas ainda há um bocadinho de conotação. Quando estamos em feiras ou em encontros deste género de terapias, as pessoas aderem muito. Mas pode-se considerar uma ciência a leitura das mãos? Sim, eu considero uma ciência. Sim, é uma ciência porque há algumas coisas que estão comprovadas, por exemplo, a nível científico, a nível médico mesmo. Eu não faço leitura médica, há quem faça, mas existe, por exemplo, o síndrome de Down. Quase todas as pessoas que têm, eu não sei, não consigo dizer exatamente se são 100%, mas todas as pessoas, a maior parte das pessoas que têm síndrome de Down têm uma marca nas mãos. Existe uma característica nas mãos. E sei que era antigamente, agora não, mas antigamente era por aí que os médicos viam. Se eles olhassem para a mão e vissem aquele sinal, diziam, esta pessoa tem trissomia 21. Por exemplo, a nível médico, para quem se aprofunda na parte médica, é muito... É como uma ciência, é como as ciências milenares dos chinesas, das acupunturas, ou seja, tudo está na mão, tal como tudo está nos pés, todos os órgãos, consegue-se identificar todos os órgãos nas mãos, assim como nos pés e como eles fazem com todos os meridianos. Eu considero que é uma ciência, porque é mesmo... Ou seja, as linhas não estão aqui por acaso. As linhas funcionam como tudo o que nós passamos, o que nós pensamos, os traumas, ficam impressos nas mãos. A ajuda da astrologia vem porque nem toda a gente vive esses traumas e esses acontecimentos da mesma maneira. E as pessoas que não os vivem de maneira tão intensa podem não ficar impressos nas mãos. Acontece muitas vezes de ver pessoas que eu olho para as mãos e quase que não têm linhas. Ou seja, eu apenas posso verificar a personalidade através da forma da mão, dos dedos, as impressões digitais também são muito importantes. As impressões digitais é uma das partes mais certeira, mas lá está, se a pessoa não vivenciar as coisas da mesma maneira, não vão ficar impressas nas mãos, então aí eu recorro também um bocadinho mais à ajuda da astrologia e das outras partes onde posso... Há alguma forma ou alguma dica que tu possas partilhar connosco sobre algumas dicas que nós podemos olhar para a nossa mão e ter assim no dia-a-dia? Assim, dicas de dia-a-dia, não há assim nada que se possa... Não é uma coisa que funcione com dicas do dia-a-dia. Simplesmente podem ir lendo algumas coisas e avaliando. Não diria para... Agora na internet há muita coisa, mas não diria para se aventurarem a ler as linhas, porque tem que ser uma coisa mais estudada, mas se calhar os dedos, só pelos dedos já conseguem perceber muita coisa. E hoje em dia há tanta coisa na internet, podem-se perceber, só pelos dedos já conseguem perceber muita coisa. E avaliar os tamanhos dos dedos, que é preciso saber avaliar se é grande, se é pequeno, em termos de leitura das mãos. Assim, dica para o dia-a-dia? Não. É assim, há sempre uma dica que é muitas pessoas aparecem
com mãos muito pouco flexíveis. E isso demonstra pessoas, ou seja, mãos pouco flexíveis e às vezes estou a ler as mãos e as pessoas estão assim com as mãos quase fechadas. Isso denota logo pessoas que estão sob grande tensão, sob grande stress, são pessoas que são um bocadinho... quando é uma coisa é assim e não andam, olham para o lado. Se calhar trabalhar ou então eventualmente estar atento, se nos magoamos sempre naquele dedo, exatamente, um sinal. Perceber porquê, sim, exatamente, ou se temos dor num dedo, ou mesmo às vezes uma unha, vamos a fazer as unhas, a unha fica sempre mal naquele dedo. Se calhar tentar perceber o que é que poderá querer dizer. Muito obrigada, Flora, por teres aceito o nosso convite e o convite de Mindala Televisão, agradeço-te. Obrigada. Estaremos mais atentos às nossas mãos. Muito obrigada por ter estado connosco em Mindala Televisão. Até já.